A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Para meus irmãos agradecer assim por todos aqueles que estão inscritos neste canal, né? E aí, meus irmãos, estou assim agradecido por tudo, né? E o motivo de eu vir aqui gravar mais um vídeo é uma irmã que fez um comentário aí, né? Seu comentário nos motiva muito, né? Que quantas das vezes não pensei em parar de gravar, né? E aí, meus irmãos, ela vai e escreve: seus vídeos, eu amo seus vídeos. Que maravilha, né? Isso nos motiva muito, não é? Isso nos motiva muito a permanecer gravando, né? Gravando. E aí, meus irmãos, eu quero deixar assim uma palavra que se encontra em Provérbio, capítulo 9 e versículo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Amém? Então tá aí, meus irmãos, a palavra, né? Dá instrução, né? Ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Se tornará mais sábio, né? É diferente do tolo, né? É diferente do tolo. O tolo, se você for dar instrução, meus irmãos, eles já não aceitam, não é? Já parte ali até para agressão. Começa a falar coisas terríveis, né? Falar palavras de baixo calão, palavras que não convém. Por quê? Porque ele é o tolo. Ele rejeita a palavra de Deus. Então há uma diferença muito grande do justo, né? Do sábio para o tolo. Para o tolo ele não aceita a palavra de Deus. O tolo ele anda nos seus próprios caminhos, né? E ele bate até no peito, dizendo que é salvo. Eu já fui meus irmãos, desses daí. No ano de 96, Deus pôs uma pessoa no meu caminho para pregar para mim. E eu me achava sábio aos meus próprios olhos, né? Eu não sabia que eu era um tolo. E a pessoa me pregava a palavra de Deus para que eu pudesse o quê? Ser salvo, né? Sair daquela vida que eu tava. E aí eu bati ela no peito, dizendo que eu tinha 100% de certeza da minha salvação. Olha como que eu era tolo, né? Não queria compromisso com a palavra de Deus. Não sabia nem o que a palavra de Deus estava falando. Não acreditava na Bíblia Sagrada. E ainda meus irmãos batiam no peito, dizendo que eu tinha 100% de certeza da minha salvação. Esse é o que? É o tolo, né? Esse é o caminho do tolo. Ele despreza a palavra de Deus, e ele é sábio aos seus próprios olhos, e ele quer ser salvo por si mesmo, né? Ele quer ser salvo por si mesmo, porque ele é um tolo e despreza a palavra de Deus. Mas quando foi, meus irmãos, no ano de 97, já no finalzinho de 97, Deus apareceu para mim
apareceu para mim em sonho, enviou o anjo, né? E disse assim para mim: se arrependa porque seus dias são poucos. E aí, meus irmãos, ali eu já percebi que eu não era mais o mesmo. Meu coração já estava quebrantado, porque quando Deus fala é coisa tremenda. Quem é que resiste à voz de Deus? Ninguém. Ninguém resiste à voz de Deus. E ali, meus irmãos, me entreguei para Cristo. E aí estou vivo até hoje, né? Mas se eu não tivesse dado ouvido, né? Se eu não tivesse dado ouvido, hoje estava debaixo do chão. E aí, meus irmãos, essa mesma mensagem que eu recebi da parte de Deus, Deus mandou eu passar para um primo meu. Deus mandou eu passar para um primo meu. Que se ele não saísse do caminho que ele estava, ele ia morrer. Eu pude ver ele num caixão. E aí ele não deu ouvido, meus irmãos. E dentro de poucos dias ele morreu, veio a morrer, né? Parece que ele morreu de infarto, né? Por quê? Porque não deu ouvido à voz de Deus. Quantos tolos não tem por aí que não dá ouvido à voz de Deus, né? Quantos não tem no inferno agora, querendo sair de lá, clamando e gritando, e não pode sair de lá, né? Foi para lá porque se tornou tolo, não foi sábio para ouvir a palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus, quando o pregador pregou, né? Quantos não estão lá no inferno agora, querendo sair de lá, gritando em desespero e pensando, por que eu não dei ouvido àquele pregador, não é? Mas agora é tarde, agora é muito tarde. E não venha me dizer que a pessoa que morreu acabou, que não é assim que a palavra de Deus ensina, não. Capítulo 16 de Lucas fala da morte de um rico e de um pobre. Morte de quem? De Lázaro, que era pobre, e do rico. E ali o Senhor diz que o pobre estava ali clamando por misericórdia, dizendo que estava sentindo a chama do fogo, que ele queria que pelo menos o pai Abraão molha pelo menos o dedo, né? Porque estou aqui nessa chama. Então não é que morreu, acabou, que nem muitos pensam. A pessoa vai para lá e vai para lá consciente. Vai para lá consciente. Sabe perfeitamente por que está lá, né? Então muitos estão lá nesse momento, clamando e gritando em desespero, querendo sair lá e dizendo por que eu não dei ouvido ao tal pregador, né? E aí, meus irmãos, essas pessoas são os tolos que foram para lá, que rejeitaram a palavra de Deus, não é? Até no meio dos crentes nos nossos dias, tem crente que está desprezando a palavra de Deus. Muitas das vezes só abre a Bíblia Sagrada quando está no culto, né? Só pega na Bíblia Sagrada quando vai para o culto. Isso é o que? Desprezar a palavra de Deus. Não pega na Bíblia Sagrada para ler, não pega na Bíblia Sagrada para meditar. E aí, meus irmãos, são pessoas também que estão desprezando a palavra de Deus. A pessoa que ele está sempre meditando na palavra de Deus, Deus torna ele sábio. Sábio. A ponto de você saber entrar, saber sair. Por quê? Porque Deus te torna sábio. E aí muitos crentes têm também desprezado, né, a palavra de Deus. Desprezado. Mas a Bíblia diz,
dais instrução a sábio, e ele se tornará mais sábio, né? E aí, meus irmãos, são muito tolos que tem nos nossos dias. Tava vendo um pregador pregando aí sobre o inferno, e ali uma mulher se levantou terrivelmente, né? Que disse que ele só pregava sobre o inferno. Só pregava sobre o inferno. E aí ele disse que ninguém tá gostando daquela pregação. Por quê? Porque é tola, porque quer ser salvo aos seus próprios olhos, aos seus próprios entendimentos. Rejeita a palavra de Deus, não é? E aí ela disse que fez igual a mim, batendo no peito, dizendo que tinha certeza da sua salvação. Olha como que o tolo ele age, né? Ele quer ser salvo aos seus próprios entendimentos, mas não quer saber da doutrina do Senhor Jesus. Ele não quer saber o que é que Jesus deixou escrito. Ele não se preocupa. Ele não quer esse compromisso com as coisas de Deus, né? E aí bateu no peito: não, eu sou salva, eu tenho certeza da minha salvação, e que cada um tem a sua crença, né? Isso foi o que ela falou para o pregador, ali numa grande contenda com o pregador, né? Olha como que o tolo ele age, né? Olha como que o tolo ele age. Porque não sabe nada da doutrina do Senhor Jesus para a salvação e nem para a condenação. E aí quer ser salvo aos seus próprios entendimentos. Eu já fui assim também, né? Eu batia no peito e dizia: eu tenho certeza da minha salvação. Mas no momento que Deus se revelou para mim, que entrou na minha vida, que me transformou em outra pessoa, eu até já parei para pensar assim: meu Deus, como que eu era ruim, né? Como que eu era ruim, como que eu era mal. Porque, meus irmãos, eu era mal mesmo, né? Quando eu estava aí no mundo. E aí Deus, ele não vai salvar pessoas assim. Deus não vai salvar porque Deus sabe o que faz. Deus sabe que ele tem poder para transformar o homem em outra pessoa, não é? Então Deus não vai salvar uma pessoa assim, de qualquer maneira. Eu parei para pensar, eu digo: meu Deus, como que eu era uma pessoa ruim, não é? Era ruim, eu não tinha misericórdia, não pensava no próximo. Eu era uma pessoa mal. Então Deus não vai salvar uma pessoa assim. Então cada um, que nem ela falou, cada um tem a sua crença, é verdade, cada um tem a sua crença, mas não salva, né? Não leva a Deus. Você pode ter sua crença aí do jeito que você quiser, mas para entrar no reino de Deus, é preciso a pessoa nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Não se iluda, né? E achar que cada um tem sua crença. E não dá ouvido ao pregador, né? Porque neste momento tem muita gente no inferno lá gritando, desesperado: por que eu não dei ouvido àquele tal pregador, não é verdade? E aí, meus irmãos, tava aquela contenda, né? Do pregador com essa pessoa que se dizia que que tinha certeza da sua salvação. E aí, meus irmãos, o povo fica nessa. O pessoal fica nessa, não crê no evangelho que pregamos. Por quê? Porque são tolos, não são sábios. O sábio, ele dá ouvido, né? Ele dá ouvido ao pregador e aí ele se torna mais sábio, como está escrito nesse versículo, né? Ele dá ouvido ao pregador e dali ele vai sendo mais sábio ainda, quando ele dá ouvido à palavra de Deus. Agora, quando ele é tolo, fica aí nesse mundão, né? Fica aí, meus irmãos, neste mundão. Neste mundão, não é somente fazendo as coisas que não deve, não é? E lá em Tiago capítulo 4 e versículo 4 diz
que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se torna inimigo de Deus. O tolo, ele nem sabe disso, né? Não sabe disso porque ele despreza a palavra de Deus. Mas o sábio, quanto mais você dá a palavra de Deus para ele, mais ele, meus irmãos, mais ele gosta, né? Mas ele ama a palavra de Deus porque ele sabe que quer se tornar mais sábio ainda, né? Mas o tolo já não é assim, não é? Então eu quero assim agradecer essa irmã, né? Que disse, olha, eu amo os seus vídeos, né? Que Deus abençoe essa irmã e toda a sua família, não é? Que Deus derrame chuva de bênção, né? Na vida dessa irmã e dos seus familiares, né? Nós estamos aí orando, né? Para que as pessoas saiam da tolice, né? Saia da tolice e venha para o lugar, né? Que é onde Deus quer que a gente esteja. Que é o lugar da sua palavra, o lugar da gente ser sábio, né? Amém? Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. A palavra de Deus precisa, meus irmãos, ser pregada e levada, né? Para as pessoas. Para que as pessoas, meus irmãos, venham ter o encontro assim com Cristo, né? E venha sair deste mundo pecaminoso. Amém? Que Deus assim vos abençoe.